Seguindo aqui, pessoas, vamos lá. Identificando padrões de pensamentos automáticos. Como que a gente pode falar sobre isso? Se forem reconhecidos temas recorrentes no pensamentos automáticos, geralmente isso indica que uma crença nuclear está por trás desses agrupamentos de cognições mais superficiais específicas à situação. Há vários métodos bons para a gente encontrar aí os esquemas padrões de pensamentos automáticos. Vamos falar sobre alguns. Reconhecer um tema durante uma sessão de terapia. Ao utilizar descoberta guiada ou outro método de questionamento, preste atenção em temas que se repetem. Explore tais temas. Frequentemente leva aos esquemas chaves. Por exemplo, vamos citar aqui um caso. Jim não me respeita, meus filhos nunca me ouvem, não importa o que eu faça, trabalho, eles sempre me tratam como se eu não existisse. Esse padrão de pensamentos automático pode ser estimulado por crenças nucleares como sou um Zé Ninguém ou eu não mereço respeito. Legal? Outra maneira, revisar registro de pensamento na sessão. Sim, os registros de pensamentos podem ser um tesouro escondido de material que o ajudará a encontrar os esquemas. Compare vários registros de pensamentos em diferentes datas para ver se existe algum padrão recorrente de pensamentos automáticos. Peça aí ao seu cliente para ver se consegue reconhecer temas consistentes. Em seguida, utilize a descoberta guiada ou a técnica da seta descendente para trazer à tona crenças nucleares, certo? O terceiro passo aí, passar tarefa para casa de uma revisão dos registros de pensamento. Sim, após examinar o registro de pensamento na sessão e explicar o processo de identificação de esquemas, peça ao seu cliente para examinar entre as sessões outros registros e anotar qualquer crença nuclear que venha reconhecer. Tais tarefas de casa podem trazer muitos benefícios, incluindo a identificação de esquemas que podem não estar aparentes durante a sessão, maior consciência dos poderosos efeitos da crença nuclear, aquisição de habilidade de autoajuda, até mesmo para revelar esquemas. Quarto passo aí, rever uma lista escrita ou um inventário gerado no computador de pensamentos automáticos. Esse aqui, pessoal, como esse livro ele é americano, esse programa de computador que eles tratam aqui, eu fui verificar na internet, ele ainda está em inglês, tal, então não é muito viável pra gente, mas, a gente sabe que tem o Cogni aí que ele grava todas aquelas questões de registro, então a gente pode utilizar ele, que é parecido com esse programa que eles trazem aqui no livro, tá? É pra gente verificar lá quais são os registros de pensamentos automáticos que o paciente veio aí fazer as anotações, legal? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, se o paciente tiver respondido um questionamento de pensamentos automáticos ou produzido uma lista abrangente de seus pensamentos automáticos comuns, pode ser útil verificar esse inventário para ver se algum grupo de pensamentos automáticos está vinculado às crenças nucleares. Considere usar esse procedimento alternativo se estiver tendo problemas para identificar esquemas por meio da descoberta guiada e outros métodos de questionamentos. Visualizar um grande número de pensamentos automáticos pode ajudar a identificar crenças que continuariam não sendo reconhecidas de outra maneira, né? Então, se o objetivo é identificar padrões de pensamentos automáticos, isso é o bacana para a gente encontrar aí. Essas são as ferramentas que temos. Claro que pode ter outras, né, pessoal? Como eu sempre falo, né? A TCC é uma técnica aí aberta, então de repente a pessoa utiliza uma técnica junto com a outra e consegue aí, identificar esses esquemas, essas crenças nucleares aí. É muito interessante isso, legal? Vamos seguindo aqui. Eu falei anteriormente sobre fazer uma revisão da história de vida, né? Fazer uma revisão da história de vida. Como os esquemas são engendrados pela experiência de vida, um método valioso para trazer à tona essas regras básicas é pedir ao paciente para voltar no tempo e lembrar as influências que possam ter promovido o desenvolvimento de crenças, sejam desadaptativas ou até mesmo adaptativas, porque todas as crenças podem ser trabalhadas. Então, assim,
Esse exame retrospectivo pode ser realizado por meio de descoberta guiada, roleplay e tarefas de casa, assim como outros métodos de identificação de esquemas, um formulário, ou até mesmo naquele esquema das imagens mentais, do relaxamento. A gente pode fazer com que a pessoa tenha um relaxamento e em seguida fale um pouco em forma de relaxamento como está. Em vez de fazer um exame global da história do desenvolvimento, procure concentrar-se nos relacionamentos interpessoais, eventos ou circunstâncias que tenham se mostrado anteriormente tópicos quentes. Por exemplo, se seu cliente já tiver contado que nunca se sentiu confortável com seus pares e que se escondia das interações sociais, você claramente aí pode, né, concentrar seu questionamento nas relações sociais, mais marcadamente lembradas da infância ou adolescência. Seu objetivo com essa linha de questionamento seria evocar esquemas sobre competência pessoal e aceitação pelos outros, né? Então seria basicamente isso, pessoal, que você iria estar buscando aí para fazer essa questão da revisão da história de vida. E como eu sempre digo, né? Algo mais, algo mais, algo mais, né? Usando o inventário de esquemas, usando o inventário de crenças nucleares, são uma outra forma útil para ajudar os pacientes a identificar seus esquemas. Esses instrumentos incluem a escala de atitudes funcionais de Beck, um longo questionário aplicado primordialmente em pesquisas. É uma outra escala altamente trabalhada, o questionamento de esquemas de Jung, né, um inventário mais breve de esquemas, mais desenvolvido para o programa de computador Gold Days Ad, que é, como eu falei, né, pessoal, um programa de computador aí que está totalmente em inglês. Eu não tive acesso a esse programa. E esse programa também, esse inventário, ele pode ser encontrado no apêndice do livro, no final do nosso livro aqui, o exercício 8.3, né? De um modo que você pode ter essa ferramenta disponível para utilizar até mesmo na clínica, né? Em prática clínica sua aí, né? Os inventários de esquemas podem ser úteis quando os pacientes estiverem com dificuldades para reconhecer suas crenças nucleares. Ver uma série de esquemas possíveis pode utilizar, ou melhor, estimular seus pensamentos, ajudar a reconhecer crenças que podem estar causando problemas ou que poderiam ser reforçadas para desenvolver autoestima. Preencher um inventário de esquemas pode ser especialmente útil para gerar uma lista de crenças adaptativas. Legal? Mesmo quando os pacientes parecem identificar prontamente suas crenças nucleares por meio de descoberta guiada e outras técnicas de questionamento, a administração de um inventário de esquemas pode dar mais profundidade à sua formulação. Isso mesmo. Normalmente descobrimos que os nossos clientes aí endossam tanto os esquemas negativos como os esquemas positivos, que não haviam sido identificados anteriormente. Além disso, a discussão das reações ao preencher o inventário de esquemas pode levar à descoberta de outras informações valiosas sobre as crenças nucleares. Às vezes, um esquema subjacente não está listado no inventário, mas a crença que estão incluída desencadearia uma série de pensamentos que revela um dos mais importantes pressupostos subjacentes do paciente. Isso mesmo, pessoal. Vamos seguindo aqui agora para o nosso próximo slide aí. Mantendo uma lista de esquema. Mantendo uma lista de esquemas. Aqui, ao trabalhar com crenças nucleares, é especialmente importante enfatizar o valor de manter um registro escrito e revisar regularmente essas anotações. Como os esquemas geralmente são latentes ou estão abaixo da superfície do pensar do dia a dia, a consciência das atitudes nucleares pode se desfazer rapidamente se não for reforçada. Você vai reforçando sempre a cada sessão. E interessante aqui, né, pessoal? Tirando o exercício aí da página do exercício 8.3, tem várias questões aí, esquema saudável, esquema disfuncional. Na página 146 aí vocês podem dar uma olhadinha lá, certo? Na prática clínica já foi visualizado aí várias situações em que trabalha muito para identificar um esquema-chave. Uma sessão
compressão dos eventos ambientais diários e passagem do tempo. Os pacientes parecem esquecer essa crença nuclear, a menos que continuamos chamando a atenção dele para isso, entendeu? Então, mantendo uma lista de esquemas pessoais, a gente fala do caderninho, né? Sempre a gente vai trazer novamente, mais uma vez, o caderninho, por quê? Porque se o paciente está lá com o caderninho e vai anotando ali todos os seus esquemas, todos os seus pensamentos e tudo, vai ficar mais fácil para ele, né, pessoal? Então, até isso a gente passar através da psicoeducação em relação a isso. Vai ficar mais fácil para esse paciente observar essas questões se tiverem todas anotadas no seu caderninho, né? Ali, à mão. Inclusive ser aquele caderno que ele traz e volta para terapia, por mais que a gente sabe o quanto é um pouco difícil, é difícil, né, alguns clientes que realmente entram nesse tratamento empírico colaborativo de trazerem todas as sessões, o seu caderninho e de estruturar isso junto, fazendo os RPDs, isso é de extrema importância para esse cliente. Se a gente consegue trazer isso em forma de psicoeducação para ele, nossa, a gente sabe o bem que a gente está fazendo para esse paciente, né? Mas, mais uma vez, esse vídeo já ficou um pouco longo, vou dar uma paradinha aqui, e daqui a pouquinho nós retornamos no nosso próximo vídeo. Iremos falar um pouquinho mais aqui dos esquemas, que está muito bacana essa aula. Vamos lá, pessoal, até o próximo vídeo.